amados, estamos aqui para mais um Momento da Mulher Cristã, falando ainda de família, e hoje nós vamos tratar especificamente das diferenças entre homens e mulheres, as principais diferenças relacionadas às questões de gênero. O que é bem típico do gênero masculino, o que é bem típico do gênero feminino, de acordo com o planejamento original de Deus em sua criação. E hoje a palavra de ordem para a gente é respeito, porque somente desenvolvendo essa habilidade de respeitar ao outro, nós seremos capazes de convivermos com as nossas diferenças. E eu trouxe já para o início da nossa reflexão o versículo de Efésios 5:33, na Nova Versão Internacional, que nos diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Outra versão diz: ame como a sua própria carne, e a mulher trate o marido com todo o respeito. O respeito é a palavra para nós começarmos a pensar nas diferenças que temos, homens e mulheres. Vamos orar. Santo Deus, obrigado porque em tua infinita misericórdia, tu deixaste em tua palavra tudo aquilo que precisávamos, Senhor, para vivermos de forma digna e saudável sobre esta terra. Suplicamos que o teu Espírito nos dê entendimento, discernimento e que possamos crescer dia a dia no conhecimento da tua palavra e desenvolvermos nosso caráter cristão de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Existem diferenças de gênero entre homens e mulheres. Não é que um homem ele haja de uma determinada maneira porque ele quer agir assim, mas porque ele foi criado, formatado para priorizar algumas coisas. Se a gente for olhar essa imagem que eu selecionei, é uma queda de braço entre homem e mulher, e nós vemos que para o homem o mais importante é a razão, os pensamentos, e para a mulher o mais importante, o coração, os sentimentos e os relacionamentos. Então, nessa queda de braço, ninguém vence, porque de um lado a razão vai falar mais forte, do outro lado a emoção vai falar mais forte. E se nós formos entender de acordo com a visão bíblica, não fomos feitos para duelar, e sim para complementar. Então, o homem é mais razão que emoção, a mulher mais emoção que razão. E aí, ambos se completam. A auxiliadora idônea, ela complementa aquilo em que o homem não é capaz de ser 100% perfeito. Até porque nenhum de nós é perfeito 100%. Então, eu selecionei algumas diferenças que são as mais básicas entre homens e mulheres. E aí, durante essa nossa conversa, eu gostaria que vocês fossem observando se de fato isso acontece assim com vocês, tá bom? Claro que nada que a gente traga tem 100% de acertos, tá? Existem variações, mas de uma maneira geral, a grande maioria dos homens, a grande maioria das mulheres tem estas características de gênero. Então, vamos ver. Começando, homem. Para ele, o bem-estar do casal é determinado pelo sucesso que experimenta no trabalho. Então, o homem, ele vai associar o bem-estar, o melhor,
uma boa família, ele associa isso ao seu sucesso no trabalho. Então, se ele tem uma profissão, um trabalho que lhe dê um bom retorno financeiro, que ele seja capaz de dar conforto para sua família, de atender às necessidades da sua família, isso para ele é o mais importante. Então, ele prioriza para ele o bem-estar. Se ele está dando conta de suprir as necessidades da família, para ele, na cabeça dele, racionalmente, tem que estar tudo bem, porque para ele isso é o mais importante. Então, quanto mais bem-sucedido ele for no trabalho, quanto mais dinheiro ele ganhar, quanto mais coisas ele conquistar, ele se sente mais forte como homem. Já a mulher, na visão da mulher, o lado do coração, o bem-estar para a mulher é determinado principalmente pela qualidade dos relacionamentos que ela tem. Então, para ela vai estar tudo bem se o relacionamento dela com o seu marido, com os seus filhos estiver bem. Se não tiver, não importa quanto dinheiro o marido ganhe, para ela vai continuar não estando bem. Se não estiver o relacionamento com os filhos também harmonioso e equilibrado, não importa que ela tenha todas as riquezas do mundo. Para ela não vai conseguir desfrutar de bem-estar, porque o bem-estar da mulher está ligado aos relacionamentos, a questões emocionais, enquanto que o bem-estar do homem está relacionado ao trabalho, ao ganho, a ser bem-sucedido financeiramente e profissionalmente. Então, aí a gente tem uma diferença muito grande. O homem priorizando o lado prático, o sustento da família, o seu desenvolvimento, a ascensão profissional, e a mulher priorizando as relações, o desenvolvimento saudável emocionalmente da sua família. Segundo ponto importante é que no momento de uma crise familiar ou um problema que a família esteja vivendo, o homem ele tem uma capacidade maior de analisar e chegar a uma conclusão, chegar ao fim daquela questão sem se deixar se envolver por problemas emocionais. Ele vai ser mais objetivo e mais prático ao resolver uma determinada questão. Então, ele vai analisar a questão e vai chegar a uma decisão, vai chegar ao fim daquela questão. E não vai se deixar levar pelas emoções que podem estar sendo afetadas naquele momento. A mulher, por outro lado, ela tem uma capacidade maior sensibilidade para detectar os sentimentos, as frustrações, as insinuações, até mesmo não verbais. A mulher normalmente fala: fulano olhou de uma maneira diferente, ou respondeu com um tom de voz diferente. A mulher ela tem essa habilidade de captar melhor o estado emocional do outro, né? E ela percebe detalhes nas pessoas. Então, ela percebe se hoje o filho não está bem, se o marido está mais agitado, ainda que ele não fale, não verbalize, ela é capaz de perceber que alguma coisa emocionalmente não está funcionando. Então, ela não vai ser tão prática na hora de chegar ao fim de uma questão. Ao contrário, ela vai acrescentar as questões emocionais que também estão naquela questão. Então, esse momento de crise conjugal, familiar, é um momento bastante delicado, porque o homem vai ver de forma prática a questão e a mulher vai ver todas as implicações emocionais daquela questão. Um outro ponto muito importante para a gente conhecer com relação às características masculinas,
além da praticidade, de buscar o bem-estar, buscar o destaque profissionalmente, é a necessidade particular que o homem tem de ser respeitado e admirado por sua competência. Então, ele tem necessidade de que a esposa diga para ele que ele se saiu muito bem em determinada situação, que ele foi competente em uma determinada situação. E ele sente uma necessidade particular de ser respeitado e admirado por sua competência enquanto homem. Então, as decisões que ele tomar de forma racional, ele tem essa necessidade de ser respeitado e de ser admirado por sua competência. Já a mulher, ela tem uma necessidade especial de expressar seus sentimentos e experimentar amor. Então, a mulher, enquanto que a necessidade do homem é ser admirado e respeitado, a necessidade principal da mulher é ser amada, é se sentir amada. Então, quando a gente volta lá, relembra o versículo de Efésios, marido, amai as vossas mulheres como a si mesmo, como a sua própria carne, isso nos remete a essa necessidade essencialmente feminina de ser amada, de se sentir amada. E quando o próprio texto complementa: mulheres, tratem seu marido com todo respeito, se relaciona a essa necessidade que o homem tem de ser respeitado e admirado por sua competência. Percebam que existe um padrão de Deus criado para cada gênero, gênero masculino, gênero feminino. E lá na frente, nas orientações a homens e mulheres, essas orientações nos remetem a esse padrão criacional. O homem precisa ser respeitado, ele tem necessidade de ser respeitado e admirado por sua competência. E a mulher tem necessidade de ser amada, de se sentir amada, de sentir carinho, de sentir proteção e cuidado. Continuando nas características, nós vamos ver que o que marca o gênero masculino e o que marca o gênero feminino são, de fato, o racional para o homem e o emocional para a mulher. Então, vamos ver. O homem usa a linguagem para expressar suas ideias, conceitos e manter posições de destaque. Então, o homem ele usa a linguagem para dominação, para expressar suas ideias, sua opinião e se manter em posição de destaque. A mulher, que todo mundo diz que ela fala demais, fala o tempo todo, usa a linguagem especialmente para desenvolver relacionamentos. Então, a mulher, ela conversa muito com as amigas, ela quer conversar com os filhos, ela quer conversar com o marido, porque o objetivo dela é usar a linguagem para desenvolver seus relacionamentos. Todos os relacionamentos que ela tiver ao longo da vida. Enquanto que o homem vai ter esse objetivo de usar a linguagem para expressar sua opinião, seus conceitos e se manter em posições de destaque. Um outro ponto muito interessante, um outro aspecto muito interessante é com relação ao lar, à casa. Para o homem, o lar é o lugar do descanso do guerreiro, como muitos falam. É o lugar onde ele pode se desligar das preocupações, das questões relacionadas ao trabalho e descansar. Então, o homem quer chegar em casa
e descansar. Para ele, esse é o objetivo: ter uma casa harmoniosa, organizada, de formas que ele possa descansar e se desligar das preocupações. Já para a mulher, o lar é o local onde deve existir comunicação significativa entre os membros da família. Então, enquanto o homem quer o sossego, o descanso, se isolar, se desligar, a mulher quer que o lar seja um lugar de harmonia, de comunicação, de diálogo, de movimento, de entrosamento, de alegria, de festa. Não que o homem não queira alegria e festa, mas para ele, o lar é o local do sossego, do descanso. E para a mulher, o lar é o local onde tudo deve acontecer, onde as melhores coisas devem acontecer, as coisas mais agradáveis relacionadas aos seus relacionamentos, à comunicação entre os membros da família. Então, se a gente não souber dosar isso, nós mulheres e vocês homens, se a gente não souber equilibrar isso, nunca vai haver um acordo nesse sentido. Porque enquanto um busca o sossego, o descanso, o outro quer o movimento dos relacionamentos sociais, da comunicação saudável entre os membros da família. Então, amados, pelas características que nós temos falado até aqui, nós percebemos claramente que o homem procura segurança nas suas realizações, mais do que nos relacionamentos. Então, o homem se sente seguro quando ele é bem-sucedido nos seus planos, nos seus objetivos de vida, nos seus objetivos familiares, nos seus objetivos profissionais. Ele busca segurança nisso e ele se sente realizado quando ele consegue alcançar os seus objetivos. Para o homem, os relacionamentos estão num segundo plano. São importantes como base, né? Como plano de fundo para a sua vida. Mas para o homem, as suas realizações profissionais é o que lhe confere segurança, convicção, força. Já para a mulher tem uma capacidade especial para nutrir, para compreender, para apoiar. E a mulher precisa se sentir amada e reconhecida pelo que ela é, e não por alguma tarefa que ela realize. Então, muitas vezes, ela é reconhecida pelo próprio marido porque ela cozinha muito bem, ou porque ela é muito caprichosa com a casa, ou porque ela se veste muito bem, tem uma boa aparência. E, na verdade, isso não chega a satisfazer a mulher. Por quê? Ela quer ser reconhecida pelo que ela é, pelo ser humano que ela é, que tem capacidade de nutrir, de compreender, de apoiar, de amar e de acolher a todos que estão à sua volta. E ela não quer que o seu valor esteja associado àquilo que ela faz. Ao contrário do homem, o homem quer que o seu valor esteja associado ao que ele faz, às suas realizações. A mulher não. A mulher não quer ser reconhecida pelo que ela faz. Ela quer ser reconhecida pelo que ela é. Ela quer ser reconhecida como um ser, como uma ajudadora, idônea, importante na vida do homem e não apenas como plano de fundo da vida dele. Então, essa questão é delicada porque em muitos momentos pode gerar grandes conflitos, porque aí a mulher quer provar que ela é capaz de fazer determinadas coisas, né? E o homem quer desmerecer também a mulher, porque ele começa a competir com ela. Para ele, o mais importante são as realizações. Para ela, o mais importante são as emoções, os sentimentos, o reconhecimento
pelo que ela é e o amor que ela tem necessidade de sentir. A mulher que se sente amada, eu posso falar isso com plena convicção. A mulher que se sente amada, ela se sujeita ao marido em amor. Ela respeita muito mais ao marido se ela se sente amada. E essas questões de gênero são importantes de nós entendermos porque quando Deus criou homem e mulher, ele criou o homem e falou: olha, você vai ter domínio sobre toda a criação, sobre tudo que eu fiz. Deus dotou o homem de habilidades para racionalizar mesmo, para produzir, para as suas realizações. Então, o fato dele ser assim significa que ele veio já dotado com essas habilidades. São habilidades de fábrica, de quando ele foi criado. E a mulher também, ela tem as habilidades que Deus deu quando foi criada. Olha, você vai ser criada com mais coração, para sentir mais, para observar mais. Então, a mulher tem essa capacidade. Agora, o fato de ambos serem pessoas, indivíduos, seres humanos, de terem nascido e serem criados em contextos diferentes e específicos, faz com que algumas dessas habilidades, por necessidade, tenham sido em alguns momentos aperfeiçoadas, tá? O que não desmerece um nem outro. E ambos têm medo com relação à família, à vida conjugal, ao casamento, aos filhos, à família, né? O maior medo dos homens é o de ser chamado de incompetente, de sentir-se diminuído, rejeitado e dominado. O maior medo do homem é de não ser capaz de cuidar da sua família. E acontece em muitos momentos, e vocês podem observar, vocês vão concordar que o homem fica muito abatido, deprimido, derrotado, destruído, quando ele passa por uma crise financeira e que ele não é capaz de sustentar a sua casa. Este é o maior medo do homem. Ele foi criado para isso, para fazer isso, para cuidar, proteger, amar sua família e prover o sustento. E quando ele não consegue isso, ele se sente diminuído, rejeitado e, em muitos momentos, ele acaba sendo dominado pela mulher porque ele sozinho não deu conta daquilo ali. Então, ele não consegue ter forças para reagir e se posicionar diante da sua família como homem, como aquele que cumpre o objetivo para o qual foi criado. Já a mulher, o maior medo das mulheres é ser desejada ou ser tratada apenas como um objeto, só enquanto for útil. O maior medo das mulheres é de não serem amadas, de serem apenas usadas para um objetivo específico quando se trata de relacionamento conjugal. Então, o maior medo é se sentir que só serve para cuidar da casa, só serve para cuidar dos filhos, só serve para satisfazê-lo sexualmente, só serve para, entendeu? Então, o maior medo da mulher é não se sentir um indivíduo, um ser pleno, que tem vontades, que tem desejos, que tem necessidades. Este é o maior medo da mulher. Enquanto que o maior medo do homem é não ser capaz, não ser competente
para cuidar da sua família. E para concluir essa nossa conversa de hoje, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Se você observou características das que eu falei no seu esposo ou na sua esposa, é preciso nós entendermos que são características do gênero, que cumprem um objetivo desde a criação. Algumas dessas características foram aperfeiçoadas ou se modificando de acordo com a necessidade. Uma mulher, por exemplo, que ela fica viúva ou que ela perde o seu marido num divórcio, numa separação, coisas desse tipo, ela tende a buscar suprir a presença desse marido no suprimento da casa, no sustento dos filhos. Então, algumas características acabam sendo modificadas. E da mesma forma, o marido, quando a sua mulher, por alguma razão, não consegue dar conta da demanda da casa e do cuidado com os filhos, ele também começa a agregar alguns papéis que seriam da esposa. Então, ele passa a cuidar da alimentação, cuidar da higiene da casa, dos filhos, enfim. Então, de acordo com a necessidade, nós vamos nos adaptando para o bem-estar da família. O importante é que essas adaptações visem sempre a harmonia familiar, a família saudável e o bem-estar da família. Então, os casais precisam saber que é necessário no casamento deixar sempre um espaço para as diferenças. Só assim um vai respeitar os sentimentos do outro. Praticar o princípio do respeito vai fazer com que cada um deixe de lado os seus próprios sentimentos, seus próprios desejos, muitas vezes egoístas e egocêntricos, e consiga se colocar no lugar do outro. Então, quando há respeito, também há empatia. Dessa forma, respeitar é dar liberdade ao cônjuge para ser diferente. É entender que ele é diferente, mas que ambos se completam, né? Ambos se completam, foram criados mesmo para se completarem. Se os dois fossem razão, jamais iriam se completar, entendem? Se os dois fossem emoção, jamais iriam se completar, porque faltaria alguma coisa para dar equilíbrio a essa família. Então, essa família não seria saudável. E aí, quando a Bíblia, a cosmovisão bíblica, mostra que Deus criou o homem e criou a mulher e dotou a cada um de habilidades específicas, e lá ao final, nas orientações aos cristãos, quando o apóstolo Paulo fala, né, aos Efésios: marido, você precisa amar a sua esposa como a sua própria carne, amar a sua esposa como a você mesmo. Por quê? Essa é uma necessidade básica da mulher. E você, mulher, precisa respeitar e honrar o seu marido, porque essa é uma necessidade básica do homem. Então, se eu consigo desenvolver no meu relacionamento essas habilidades que são essenciais, que é o amor do homem para com a sua esposa e o respeito da mulher para com o seu esposo, reconhecendo o lugar de direito e de fala de cada um, reconhecendo as necessidades, a necessidade que o homem tem de se sentir líder, valorizado. Isso não é porque ele quer ser assim, ele foi criado para ser assim.
e a mulher e o homem reconhecer a necessidade que a mulher expressa do carinho, do amor, da atenção, ambos vão conseguir se completar. Então, a razão e a emoção vão se completar e equilibrar o relacionamento. E aí nós não vamos ter mais uma queda de braço. Ao invés de uma queda de braço, nós vamos ter mãos dadas, nós vamos ter união, porque um elo que os une é muito mais forte do que as convicções, do que as diferenças individuais, do que a cultura familiar de cada um. Então, quer ter uma família saudável, equilibrada? Comece respeitando seu cônjuge, entendendo as necessidades dele, respeitando ouvindo aquilo que ele fala. Como é difícil para o homem ouvir o que a mulher está falando, e é ouvir, não é ouvir no sentido de escutar, é ouvir no sentido de dar atenção àquilo que ela está falando e procurar corresponder àquilo que ela está solicitando. E assim como é muito importante para o homem que a mulher o reconheça, o valorize e o respeite. Então, porque essas habilidades de reconhecimento, de valorização do homem, né, de ser honrado, agem diretamente na razão dele, no cérebro dele. E quanto mais você valoriza e honra o seu cônjuge, mais ele lhe dedica amor. E a outra via também é verdadeira. Quanto mais você dedica amor e atenção à sua mulher, mais ela lhe atribui respeito e honra. Então, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não é um livro que evidencia ou que supervaloriza o homem. Ao contrário, a Bíblia valoriza muito e totalmente a mulher nas suas habilidades de perceber as situações, de perceber, de remediar, de negociar. A mulher tem uma capacidade de negociação, de mediação de conflitos incrível. E o homem, ele tem já, desde a criação do primeiro homem, Adão, ele tem já as habilidades para resolver as situações com racionalidade, pensar e agir, né? E a mulher, ela sente e pensa. O homem pensa e age. A mulher sente e pensa. Então, levando em conta essas características, essas diferenças, a gente vai perceber que essas diferenças fazem com que homem e mulher se completem, se complementem. Então, é difícil, tá? É muito difícil entendermos toda essa questão e alcançarmos o equilíbrio. Mas, como eu falo toda semana, é perfeitamente possível quando a gente tem o amor como base do nosso relacionamento e quando a gente tem Jesus Cristo dentro do nosso relacionamento conjugal. Porque aí, além das características masculinas e das características femininas, nós vamos ter o Espírito Santo ali no meio, aperfeiçoando as características femininas e aperfeiçoando as características masculinas. E sempre que a gente deslizar um pouquinho em atender a orientação bíblica, é esse mesmo Espírito que vai nos mostrar em que erramos e o que precisamos aperfeiçoar. Então, queridos, somos diferentes. Homem e mulher, somos diferentes. Fomos criados diferentes, para funções diferentes,
mas fomos criados para nos complementar. Para nos complementar. E é importante que continuemos falando do ideal bíblico de família: homem, mulher, filhos. Homem, mulher. O ideal bíblico. Só se complementam. Eu posso falar isso. Só se complementam quando homem e mulher se unem. Qualquer variação desse modelo vai deixar alguma necessidade para o relacionamento conjugal faltando. Vai faltar algum pilar, vai faltar o equilíbrio. Qualquer variação desse modelo vai carecer de equilíbrio, vai carecer de coisas que outra variação nesse modelo homem e mulher não vai ser capaz de suprir. Então, siga o padrão bíblico, sigamos o padrão bíblico e busquemos dia a dia ter lares saudáveis, ter lares equilibrados, para que nossos filhos e netos queiram também formar famílias saudáveis, construir relacionamentos saudáveis e ter famílias equilibradas. É o grande desafio do nosso tempo, amados. É o grande desafio, mas o Senhor Jesus Cristo está sempre pronto a nos auxiliar nesse desafio. Que o Senhor nos abençoe, que Ele, em sua infinita misericórdia, nos dê capacidade de compreender tudo aquilo que precisamos para aperfeiçoar o nosso relacionamento e que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, sejam com suas famílias. Ore, meu querido, diariamente, para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus seja com o seu cônjuge, com os seus filhos, com seus netos, com todos os seus. E tenhamos famílias fortes e saudáveis para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.